vamos ler a Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo 11. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40 e versículo 11. Quem encontrou, dá um sinal aí, diz amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço, as que amamentam as guiará mansamente. Noutra tradução diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, no seu braço recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço, as que amamentam ele guiará mansamente. Amém. Querem estar assentados? Glória a Deus. Se tiver uma música de fundo é bom, para tirar os ruídos, pelo menos do ar-condicionado, das crianças que estão aqui entre nós. Que bênção, né? As criancinhas aqui. Glória a Deus. Amados, nós tivemos um final de semana muito abençoado aqui. Desde sexta-feira, nossos Haddades estiveram aqui, os adolescentes, estiveram também aqui os nossos jovens. Depois do Haddad, ficaram aqui em um momento de qualidade com Deus, adorando a Deus, orando ao Senhor. No sábado nós tivemos aqui a capacitação ministerial com o pastor Helenay Cabral, foi uma bênção de Deus. Sábado à noite, liderança de todo o campo estiveram aqui. Hoje pela manhã, numa escola bíblica especial, e de forma que nós fomos muito edificados essa semana. Quantos que participaram de pelo menos algum momento conosco? Levante a mão. Foi bênção? Foi bênção? Bem, glória a Deus. Acabamos de receber um recado do pastor Lenay, chegou em Curitiba agora, graças a Deus, tudo em paz, e mandou um abraço para a igreja, disse que já está com saudade, porque foi muito bem acolhido. Hoje pela manhã, depois que encerrou a escola dominical, ele teve dificuldade de ir para casa, porque tinha muitas pessoas que conheciam ele, estavam ali abordando no carro. E como é bom voltar numa cidade que ele semeou a palavra de Deus, e hoje ele pode ver o fruto do trabalho. Nós acreditamos que aquilo que estamos semeando hoje, nós colheremos o fruto do nosso trabalho, amém? Porque essa semente é poderosa, a semente é a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. O texto que nós lemos, Isaías 40, versículo 11, fala que o Senhor, Ele olha para a igreja como um rebanho. Deus olha para a igreja como um rebanho. A igreja como um rebanho, ela é ainda o lugar mais seguro na terra, para mim e para você. Não existe um outro lugar mais seguro na terra do que a igreja do Senhor. Não em relação ao templo, porque esse templo aqui, sei lá, pode dar um terremoto e daqui a pouco não ter mais o templo, ou uma chuva forte, como já destruiu esse telhado. Mas a igreja como um organismo vivo, da qual eu e você fazemos parte, esse ambiente de comunhão entre os irmãos, não só entre os irmãos, mas entre os irmãos e Deus, entre Deus e os irmãos, essa comunhão tridimensional, que nos leva a amar a Deus e amar os nossos irmãos, ser amados por Deus e ser amado também pelos nossos irmãos. Este ambiente que não é simplesmente um clube
de amigos que nós frequentamos, mas é um lugar em Deus de segurança para nós e para toda a nossa casa. Quantos que têm essa consciência de que você realmente está nesta igreja do Senhor? Amém. É o lugar mais seguro na terra, é um lugar que Deus preparou para nós, é um lugar onde nós estamos constantemente sobre os cuidados de Deus. Isso acontece porque nós temos como um rebanho um pastor que vigia constantemente o seu rebanho. O bom pastor não pode se dar ao luxo de virar as costas para um rebanho, porque aonde tem rebanho, tem também os lobos, os mercenários, tentando destruir aquilo que é do Senhor. Então, Deus jamais retira o seu olhar da sua igreja. Talvez a gente, em função da nossa síndrome do pensamento acelerado, nós temos dificuldade de prestar um culto integral para Deus desde o começo do culto. Concorda comigo? Os nossos pensamentos vagueiam, a gente chega num ambiente, tenta se ambientar e parece que já foi metade do culto e a gente não ainda conseguiu aquela conexão ou a estar naquele lugar espiritual que nós queremos. Mas não tenha dúvida que o Senhor não perdeu nenhum instante desta noite do cuidado de você, da sua casa e da sua família. O olhar do Senhor está sobre a sua igreja, o olhar do Senhor está sobre nós como um pastor que olha e que vigia o seu rebanho. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Aqui no livro de Isaías diz que o Senhor, como pastor, Ele apacenta o rebanho. O verbo apacentar quer dizer guiar, conduzir. A igreja do Senhor, ela não é conduzida por homens. A igreja do Senhor, ela é conduzida pelo bom pastor. Jesus disse em João 10: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas a mim me conhecem. Deus olha para você e Ele realmente te conhece. Irmãos, há um mecanismo de reconhecimento de diversas formas hoje, no banco, com impressão digital. Na China funciona muito bem o reconhecimento pelos olhos. Nós temos diversas formas de ser reconhecido na terra, e não passa desapercebido quando você tem as suas impressões digitais registradas em algum lugar. Pode outro colocar o dedinho lá, pode ser um irmão gêmeos, que não vai passar, porque o sistema reconhece que é exatamente você. Agora você imagina que Deus vai passar desapercebido? Quando é você que faz, quando é você que levanta, quando é você que levanta a mão na casa do Senhor e adora, quando um sentimento de gratidão brota no teu coração, e você com lágrimas exalta o Senhor na sua casa, você tem dúvida de que Deus conhece você? Ele olha para nós indistintamente, conhece o Joelson, conhece a Sulamita, conhece o Josué, conhece o André, conhece a Júlia, conhece a tua família um por um, e conhece os pensamentos do teu coração. Ele te sonda, Ele te esquadrinha, Ele sabe tudo de você. Muito mais que o Google, muito mais que essas empresas de internet que tem todos os nossos dados conectados com Ele. Eu quero dizer que o Senhor te conhece.
não só conhece o teu passado, conhece o teu presente, o estado que você está agora, o momento que você está agora, e conhece a tua segunda-feira, conhece o teu amanhã, conhece o teu futuro, porque Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Por isso nós dizemos que a igreja, ela é o melhor lugar, o lugar mais seguro, que nós não estamos aqui ao léu, nós estamos sendo observados pelo sumo pastor. Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas eu sinto segurança quando eu sei que tem um Deus no céu que constantemente me conduz. É o Senhor que conduz a sua igreja, é Ele que apacenta a sua igreja. Por isso, apesar das nossas diferenças, irmãos, apesar das nossas divergências, dos nossos conflitos, das nossas diferenças, é Deus que conduz a sua igreja. A igreja do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Os homens passam, os homens fazem parte, mas passam, mas é Deus que conduz a sua igreja, é Deus que conduz a igreja de Tubarão, é Deus que conduziu a tua família. Se você está aqui hoje, depois dessa pandemia, sabe por quê? Porque foi o Senhor que conduziu a sua igreja. A igreja do Senhor não pode falir. As portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é como a arca, que pode vir o dilúvio, mas permanece intacta. A igreja do Senhor é um barco na qual quem tem o leme, e a direção do leme é Jesus. Eu quero que você sinta-se seguro por fazer parte desta igreja, a ponto de vir para o culto com alegria, celebrando ao Senhor e dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para que o teu culto não seja estático, não seja superficial, que o teu culto não seja dissolvido num monte de pensamentos, não, mas quando você vem para a igreja, você reconhece que você faz parte da igreja do Senhor, e Ele como ovelha te conhece, e você conhece Ele como teu pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas a mim me conhecem. É assim que Deus apacenta o seu rebanho. No sentido geral, é assim que Deus conduz a sua igreja. Pastor, mas eu não vejo, eu não sinto. Às vezes nós estamos igual os discípulos de Emaús. Ele está aqui, nós não estamos vendo. Os discípulos de Emaús indo para casa, lamentando, e de repente aparece Jesus, a calada da noite, não conheceram, Jesus estava ali entre eles. Amados, às vezes Jesus está bem perto de nós e nós não estamos percebendo, mas eu quero dizer uma coisa para você: tenha certeza de que Ele está aqui, tenha certeza de que Ele cuida de você, tenha certeza que você é uma ovelhinha, que Ele conhece teu nome, conhece teu sobrenome, conhece teu endereço, conhece os teus sentimentos, conhece os teus propósitos. O Senhor cuida, o Senhor garante que este rebanho vai chegar num lugar seguro. É o Senhor que apacenta o seu rebanho. Por isso Jesus diz aos discípulos: não tema, ó pequeno rebanho, ao Pai vos agradou, dai-vos o reino. O Senhor está conduzindo o seu rebanho aos céus. O Senhor está conduzindo o seu rebanho
aos céus. Você pode não perceber a presença dele, mas se você fazer uma busca, um olhar de 360 graus, dizendo: aonde está o meu pastor? Você vai encontrar o Senhor te cuidando, com vara, com um cajado na mão. Isso tira-nos todo o medo. Quando nós temos essa convicção de que somos apacentados pelo Senhor, todo medo cai por terra. Medo da doença, medo do desemprego, medo da separação, medo da falência. Quando nós olhamos e vimos o nosso pastor com o cajado e com a vara na mão, nós escrevemos o nosso Salmo 23. Davi, sendo rei de Israel, mas quando ele olhava e ele sentia que ele era ovelha do bom pastor, ele dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Não temeria mal algum. Por que, Senhor? Porque tu estás comigo. Eu gostaria de ouvir mais aleluia, glória a Deus. Porque Davi, ele se alegrava dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O Senhor está tirando medo aqui nesta noite. Tem alguém enfermo aqui, está com medo? O Senhor está tirando o teu medo. Descansa no Senhor. Hoje meio-dia alguém me ligou de uma outra cidade com uma videochamada de um hospital, 41 dias já com um estômago aberto, com uma cirurgia. O esposo estava lá e fez uma videochamada. Quando passou para sua esposa, ela com alegria, ela dizia: o Senhor está comigo. O Senhor está conosco, irmão. O Senhor está conosco. Ele é o pastor desta igreja. Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. Esta palavra às vezes nos confronta verdadeiramente, mas às vezes nos conforta poderosamente. Eu quero que você sinta-se confrontado pelo Senhor, sim, mas sinta-se também confortado pelo Senhor. O Senhor quer que você descansa nele nesta noite. Não te inquiete, não te preocupa, você está sob o cuidado do bom pastor. A tua casa, a tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos estão sob os cuidados do Senhor. Ele apacenta o seu rebanho. Tua vara, teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Unge-me a cabeça com óleo. E ele gera uma confiança, dizendo: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Aponta para o teu futuro. Pega essa palavra: certamente bondade, misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei, eu terei prazer em habitar na casa do Senhor, por longos dias, ou para sempre, enquanto você viver. Quantos recebem essa palavra? Como pastor, ele apacenta o seu rebanho. Amados,
quando decidimos dar um sim para Jesus, depois de 3 anos, o Senhor nos fazendo ser muito provados, para entender o seu chamado, para pastorear a igreja, Deus me deu a consciência de que eu não precisava me preocupar muito, é porque Ele seria o pastor da igreja. O santo ministério é fundamental para a manutenção do rebanho do Senhor. Deus chama pastores. Jesus se encarregou de chamar Pedro, antes de subir aos céus, depois de ressuscitar. Ele foi lá no mar da Galileia e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Deus dá homens, é verdade, mas como Pedro, cheio de falha, cheio de fraqueza, que precisamos nos apresentar todos os dias perante o Senhor. Se essa igreja tivesse firmada sobre nome de Pedro, ou nome de qualquer um outro pastor, nós estaríamos fadados ao fracasso. Mas graças a Deus, que ele se pôs de pé e disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Honre, respeite, tenha em grande estima aqueles que guiam vocês, numa congregação, num departamento, numa igreja, enfim, mas saibam que o sumo pastor é Deus, que tem o cuidado de todas as coisas. É Ele que apacenta o seu rebanho. Diz aqui também que as que amamentam, Ele guia mansamente. Há um cuidado especial dentro do grande rebanho do Senhor. Há um cuidado especial com as ovelhinhas que amamentam. As ovelhinhas que amamentam, elas precisam de um lugar especial, um cuidado especial. Sabe quem são as ovelhinhas que amamentam? Aqueles que estão produzindo na casa do Senhor. Aqueles que não vêm só como espectador, aqueles que não vêm só como mais um no meio da igreja, é aquele que está disposto a oferecer de si um pouco pelo rebanho. Aquelas que amamentam, aquelas que se doam, aquelas que estão cuidando de alguém. Por isso eu louvo muito a Deus pela vida do ministério da igreja. O pastor Eduardo teve um mau jeito ali num trabalho que fomos fazer aqui, e ele está aqui com dor. Deu um mau jeito, mas o cuidado dele das ovelhas faz ele estar aqui com dor. Você que cuida de um departamento, seja infantil, adolescente, jovem, você está servindo ao Senhor e de uma certa forma você está amamentando. O nosso grupo discipulado que está nascendo aqui, irmão Adriano está por aqui? Não estou vendo o irmão Adriano, que é o líder discipulado. Irmão Esdras está, faz parte da comissão discipulado. São pessoas que estão amamentando, dando leite, ajudando outros a crescerem. E nós precisamos fazer valer o nosso lema, que é dizendo: gente que cuida de gente. Nós precisamos ser ovelhas produtivas. Nós precisamos estar amamentando. Estou vendo aqui o Robson e a Vanusa, cuidam das crianças, amamentando. Deus precisa despertar um rebanho que amamenta. O Senhor chama você para ser frutífero. Nós não podemos ser estéreis, gerar filhos e cuidar deles. Novas ovelhinhas que você está cuidando. Chegou, eu percebi que tinha pelo menos 3 ou 4 pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez na igreja. Elas precisam ser amamentadas espiritualmente.
Aonde estão as ovelhas que amamentam aqui? Quantos querem propor no seu coração: pastor, a partir de hoje eu quero ser uma ovelha que amamenta, que cuida de gente, que cuida de pessoas, que cuida de cordeirinhos? Levante a sua mão. Quantos querem fazer um propósito? Eu quero cuidar, pastor. Levante a tua mão. Faça um desafio entre você e Deus. Comece a cuidar. Ah, pastor, não dou conta nem de mim mesmo. Amados, é assim. Você acha que o pastor dá conta de si mesmo? O pastor dá conta da família? Não é difícil cuidar de uma família? Quantas pessoas moram debaixo do teu teto? Não é difícil de cuidar delas? É. Cuidar de uma igreja, muito mais. Mas nem por isso o Senhor nos impede de estar amamentando outros e outros e outros, para que haja multiplicação no rebanho, porque o Senhor diz: ainda há outras ovelhas que não estão neste aprisco, mas a mim convém agregá-las. E todos os dias, diz o Senhor, na igreja primitiva, Ele acrescentava o número de salvos. O rebanho do Senhor não é estático. O rebanho do Senhor, ele é dinâmico. Sempre tem gente nova. Eu pedi para o pastor Eduardo fazer aqui na sede uma lista das pessoas que estão cadastradas e fazer um traço, e dali para frente começar pessoas novas. Eu creio que a última vez que eu vi, já tinha preenchido quase uma folha ofício de gente nova, que o Senhor está trazendo, que o Senhor está movendo. Nós temos a nossa preocupação, sim, de honrar a nossa história. E vocês já perceberam como o pastor Joelson é? Eu sou muito preocupado em honrar as nossas autoridades ministeriais, sim. Mas longe de nós ficarmos presos a um saudosismo, de forma que nós venhamos nos tornar um museu muito bonitinho, muito agradávelzinho. A igreja do Senhor, ela é dinâmica. Ela é uma maternidade que todo dia tem choro de criança nova. Você está entendendo? Nós precisamos ouvir o choro das crianças novas, das ovelhinhas que estão nascendo, dos cordeirinhos que estão nascendo, e nós precisamos ter pessoas dispostas a amamentar. Aí quando você está amamentando, quando você está cuidando de pessoas novas, o Senhor tem um cuidado todo especial de você. As que amamentam, eu vou guiar mansamente, vou ter um cuidado especial. Eu sei que Deus tem um cuidado especial com a minha família, porque estou amamentando um rebanho. E como é lindo, hoje eu fiquei tão feliz. Hoje nós oramos pelo Andrezinho, meu filho de 9 anos. Primeiro trabalho que ele foi fazer. Ele está ensaiando 3 dias. Saiu para viajar com o pastor Marcos Bento, um trabalho infantil, que eu acredito que Deus tem um ministério com ele. O Reginaldo já viu isso também. O Josué foi pregar na igreja em Itajaí, na sede de Itajaí. Filho sai de carro, a gente fica todo preocupado, né? Mas o Senhor descansa o nosso coração e diz: enquanto vocês amamentam, eu guio vocês mansamente, cuidadosamente, com um cuidado todo especial. Receba esse cuidado todo especial, você que está fazendo algo para Deus nessa cidade. Mas seja, irmão, saia da sua zona de conforto e entre nesta zona de fazer algo para Deus. Pastor, como é que eu amamento? Dizendo: Jesus te ama. Dizendo para a pessoa: que bom que você veio. Cumprimentando alguém, olhando nos olhos, transmitindo o amor que está em você. Ah, se a gente conseguisse passar este leite divinal que está na nossa vida, que essa essência do Evangelho que está em nós para outras pessoas, nós veríamos o rebanho do Senhor crescer constantemente.
e eu quero crer que Deus está chamando pessoas para serem verdadeiros amamentadores aqui nessa cidade. Amém, queridos? Veja, a outra classe são os cordeirinhos. Os cordeirinhos são os mais indefesos. E o profeta Isaías diz que os cordeirinhos, ele recolhe nos seus braços e põe no seu regaço. Os cordeirinhos, ele toca, ele põe a mão e coloca no seu regaço, no seu colo. Eu tive uma oportunidade, uma vez eu estava nos Estados Unidos e fui pregar numa igreja, uma igreja americana, que não pregava ninguém brasileiro. Mas como meu cunhado era o pastor Sérgio, ele congregava naquela igreja, a igreja americana, e ele era o tradutor oficial do pastor, ele me convidou para ir lá, e eu fui pregar naquela igreja americana. E a mensagem que Deus deu para mim pregar foi exatamente Isaías 40, versículo 11. E como eu estava hospedado na casa do pastor Sérgio, o pastor Sérgio disse: pastor Joel, você já tem a mensagem que vai pregar amanhã de manhã? Eu disse: olha, eu tenho. Se tu quiser me passar, porque a tradução às vezes, como é a primeira vez que eu vou te traduzir, pode ter algumas palavras que... Daí eu disse, eu li o texto. Daí ele assim: olha, regaço. A melhor transição, a melhor tradução para regaço é entre o braço e o coração. Então, quando eu estiver falando regaço, eu vou dizer entre o braço e o coração de Deus. Eu disse: poxa, que lindo. E eu fui pregar naquela igreja, irmãos, e caiu uma glória do Senhor. Levantaram-se os profetas daquela igreja, profetizando em inglês, e o meu pastor Sérgio traduzindo. Caiu uma glória do Senhor, porque Deus fez aquela igreja sentir que eles estavam realmente entre os braços e o coração de Deus. Eu quero dizer para você, quando você se sente incapaz, vulnerável, fraco, dependente, é nesse lugar que o Senhor te coloca, no colo de Deus. É nesse lugar que o Senhor te coloca, no colo de Deus, entre os braços e o coração, entre o poder de Deus e o seu infinito amor. Faz tempo que a gente não ganha um colo, né? Faz muito tempo que a gente não ganha um colo, né? Mas como é bom um colo. Hoje o Andrezinho eu deveria ter pego no colo, né? Mas eu abracei ele entre os braços e o coração também. Agora que estou lembrando disso, eu abracei entre os braços e o coração. E como esse lugar é lindo, irmãos. Quantos aqui já se sentiram entre os braços e o coração de Deus? Se você não sentiu, Deus quer te levar hoje entre os braços e o coração de Deus. Responda para Deus: você quer esse lugar? Oh, aleluia. Os cordeirinhos, aqueles que são indefesos, aqueles que são totalmente indefesos, que se o Senhor não colocar no seu colo, eles não conseguem mais seguir. O Senhor quer levar a igreja do Senhor exatamente neste ambiente. Eu acho lindo que colo fala pelo menos em 3 lugares importantes. Fala de 3 coisas importantes quando nós somos remetidos ao colo de Deus. Primeiramente, colo é lugar de propriedade. A gente só carrega no colo aquilo que é nosso. O bebezinho está aí ainda?
Tem um bebezinho aí? Tem criança? Ali no colo, né? Deve ser pai. Está no teu colo, é pai, né? Levanta, pastor Júnior. Levanta, se você levanta. Está vendo lá? Ó? Bota no colo, bota no teu colo aí. Bota no teu colo. Bota a cabecinha dele no coração, assim. Isso. Ó, tá vendo ali? Obrigado, querido. Sabe por que está no colo? Porque ele é pai. Aquilo que você falou é paternidade. Quando Deus fala isso, que Ele nos carrega no colo, Ele está dizendo: eu te carrego, sabe por quê, filho? Porque tu és meu. Eu te carrego no colo porque tu és meu. O Senhor te comprou com preço de sangue. Lá na cruz Ele disse: está consumado, Pai. Com o seu sangue Ele comprou para si povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele comprou, e Ele nos tem como propriedade dele. Por isso Ele carrega no colo. Se pegar o filhinho do irmão Júnior e colocar no colo do pastor Marco Zimmermann, vai dar problema, até porque o Marco não tem bebê, também não sabe nem segurar no colo, né, Marco? Porque nós temos uma ligação com o colo de Deus. Nós nos sentimos bem no colo de Deus. Quando Deus nos toma no seu colo, o vento pode estar contrário, a onda pode estar altiva, pode ter uma tempestade na terra, mas nós estamos descansados nele. Ele te carrega no colo e diz: tu és meu, filho, descansa. Ah, mas o lobo, mas a tempestade, não te preocupa, tu és meu, eu te comprei, tu és do Senhor. Eu quero dizer para alguém que está com medo aqui, o Senhor diz para você que você é dele. Ah, pastor, mas propriedade eu também tenho. Tem gente que tem lá, irmão, sei lá, não sei se tem fazendeiro aqui, mas aquele fazendeiro que tem lá 100 cabeças de gado, se morrer um, tudo bem, mas Jesus não. Ele é aquele pastor que ele contou as 99, faltava uma. Ele podia dizer: não, mas está bom, está na média, tem 99, deixa um lá. Eu tenho cobrado dos obreiros: procura contar o rebanho. Procura contar um rebanho. Porque se faltar um, nós já estamos em prejuízo. Por isso que o pastor é assim, irmão. O pastor fica feliz. Mesmo de máscara, com um pouco mais de 90 dias aqui, mas já estou reconhecendo muitas pessoas aqui. Alguns que eu já conversei de perto, outros que ainda não tive o privilégio de conversar. Mas quando eu vejo aqui, eu fico feliz, porque eu sei que estão sendo guiados como rebanho, guiados mansamente como aqueles que estão amamentando, e alguns eu sinto que o Senhor está trazendo novamente para o seu colo, dizendo: tu és meu. Alguém tentou tirar você do colo de Deus, mas Ele disse: tu és meu. Jesus deixa as 99 e vai em busca daquilo que é dele. Sabe por quê? A única riqueza que Deus tem na terra, sabe qual é? É o minério, é o ouro, é a prata, são os prédios, os arranha-céus, aquela cobertura tão sonhada, o nosso bom carro, o nosso apartamento com hidromassagem, a casa na praia. É isso que interessa para Jesus? A conta bancária, aplicação financeira, é isso que interessa para Jesus? Não. Quando Jesus olha para a terra, a única coisa de valor que Ele tem é eu e você, o seu rebanho. E quanto vale para Deus? Se for tocar numa ovelha do Senhor, no grande rebanho que Ele tem na terra,
Ele deixa todos aqueles no aprisco ou no deserto e vai em busca daquele que Ele comprou com o seu sangue. Porque não foi barato, a Bíblia diz, não foi com prata e nem com ouro que vós foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. De forma que o homem mais rico da terra não podia remir a sua alma, porque não pode haver remissão sem o derramamento de sangue. E Deus já não aceita mais sangue de animais, como aceitava no Antigo Testamento, agora só o sangue de Jesus. E você foi comprado e pago o teu preço com o sangue da cruz do Calvário. Olharam para Jesus e avaliaram Ele em 30 moedas de prata, mas quando alguém oferece 30 moedas de prata para nós, Jesus disse, não. 60? Não. Nem os bens acumulados de todo mundo. Se fizesse uma balança, e de um lado colocasse todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a moeda, todos os bens da terra, e de outro lado colocasse eu ou você, dizendo qual que vale mais? A alma do Joelso, do Pedro e do João, ou toda a riqueza? Jesus ia dizer, a alma. Ninguém pode remir a sua alma, só o sangue de Jesus. Olha o valor que você tem. Você é propriedade de Deus, você é escolhido de Deus, você é rebanho do aprisco do Senhor, você é um cordeirinho de Deus, e por isso Ele te coloca no seu colo. Colo fala também de intimidade. Amém? Deus nos quer no seu colo. Deus nos quer nos momento de intimidade com Ele. Sabe aquele lugar secreto que você tem na sua casa? Se não tem, precisa ter. Você precisa de um lugar de intimidade com Deus. Você precisa tirar um momento a sós. Você precisa estar perto o suficiente de Deus, a ponto de ouvir a batida do coração de Deus pela fé. Quando alguém encosta o ouvido aqui no meu peito, vai escutar as batidas do meu coração. Às vezes eu pego meus filhos e faço isso, eu coloco o meu ouvido no coraçãozinho deles, e criança bate mais rápido, né? Mas o colo é o melhor lugar de intimidade, porque você está ali ouvindo o coração, da onde brota todo o amor de Deus. Sabe por que a gente fica inquieto? Porque a gente não vai para o colo de Deus num momento de intimidade e ouvir a voz do Senhor. O Senhor está nos chamando a esse lugar tão especial. O Senhor está chamando eu e você a esse lugar de intimidade. Pastor, culto é bom, mas se você não tiver o teu lugar de intimidade com Deus, o teu culto nunca será pleno, e talvez não verdadeiro. Mas quando você, antes de vir para o culto, experimenta fazer isso como hábito. Vai lá atrás na edícula, ou vai na sala, ou vai em algum lugar, e diz, Deus, eu vou começar meu culto aqui hoje, Senhor. Dobra o joelho e depois vem, irmão. Nossos cultos serão diferentes. Agora, quando a gente vem para a igreja, irmãos, e demora tanto tempo para a gente se conectar com Deus, e alguns vão para casa e não experimentam esse lugar de intimidade com Deus. Mas eu quero profetizar para a tua vida, quando você voltar a este lugar de intimidade com Deus, você vai fazer calar todas as vozes que te frustram.
você ouvirá uma voz de autoridade pastoral do céu, que vai dizer: eu sou o teu pastor. Aí você vai dizer como Davi: o Senhor é meu pastor. Você vai escrever o teu salmo, você vai fazer a tua declaração de amor para Jesus, dizendo que é Ele que cuida de você, é Ele que te leva nesse lugar tão sublime. O Senhor está chamando pessoas aqui, amados, convicção tão forte. Inútil vos será levantar de madrugada, comer pão de dores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta só estudar. Você precisa se conectar com Deus num ambiente de intimidade. Jesus te compara, sabe o quê? Como uma noiva que deseja Ele. Nós precisamos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo colo de Deus, pelo nosso amado Senhor Jesus. O Senhor está chamando pessoas a voltar a este ambiente de intimidade. Colo também fala, amados, de lugar de proteção. Proteção. Quando Deus te coloca no colo, Ele te dá uma segurança tão forte, que você compara, por exemplo, assim: poxa, se eu estou no colo de Deus, quem pode contra mim? Se você estiver realmente no colo de Deus, você está seguro, você está protegido de todo o mal que te fizerem. Pastor, mas levantaram isso contra mim, pastor, a dificuldade. Não tem problema, é o Senhor que cuida de você, é o lugar aonde você está seguro, porque se no coração tem amor, nos seus braços tem poder. Está enfermo, mas está no colo de Deus, está protegido. Sofreu uma queda, caiu da graça de Deus, mas você, se estiver no colo de Deus, você está sob o cuidado do Senhor. Pedro estava envergonhado depois que o galo cantou. Pedro estava constrangido, mas o Senhor foi lá no mar da Galileia e como que pegou Pedro no colo de novo, restaurou consciência, restaurou o coração e restaurou a posição dele, e Pedro se levanta num dos maiores apóstolos. Não importa a tua situação, se você voltar para o colo de Deus, será um lugar seguro para você, aonde Deus vai te cuidar como propriedade sua, e tudo que se levantar contra você vai cair por terra, porque é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Imagina se Davi, irmãos, se Davi lutava por uma ovelha, como você lembra, quando o urso tomou a ovelha dele, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, para salvar uma ovelha. O que Deus está disposto a fazer por você? O que Deus está disposto a fazer por alguém que se propõe a estar no colo de Deus? Nesta noite o Senhor fala ao nosso coração, para nós descansarmos essa semana. Será mais uma semana, o começo do mês de novembro, e aí você pensa: mês de novembro, mês de 13º, para quem vai receber tudo bem, mas para quem vai pagar, já não é fácil, né, irmão Bert? Mais ou menos assim, né? Roger, né? Mês de novembro, mês de Natal, os filhos pedindo, e vem, e meu Deus, será que a gente vai dar conta? Né, Esdra?
pagamento dobrado de funcionário. Será que Deus vai dar conta? Irmão, se nós estivermos no colo de Deus, vai dar tudo certo. Porque nós somos ovelhinha do seu aprisco, somos cuidados por Ele. Esta é a mensagem que Deus deu nesta noite para a igreja. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Como eu gostaria que todos sentissem esse lugar de propriedade, sabe? Eu sou teu. Eu achei tão bonito quando é Larissa, né, que falou aqui, né? Que canta. A Larissa dizendo, no dia que ela se tornou filha de Deus. Tem gente que ainda não é filho de Deus, irmão. Se torne filho de Deus. Em João diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor está chamando você para o seu colo, e assim como o irmão Júnior está segurando lá o seu pequeno, Ele quer segurar você. Eu quero convidar você a se dispor, a sentar, ou deitar, ou descansar no colo de Deus nesta noite. Aleluia. O Senhor está te chamando nesta noite a um lugar de descanso, e aí você vai entender que não há outro lugar mais seguro que na igreja do Senhor. Aí você vai atrair teus filhos para a casa do Senhor, você vai chamar a tua casa e dizer: filhos, vamos para a igreja. Você vai dizer para o teu vizinho: vamos para a igreja. Você vai encontrar alguém no trabalho. Mamãe Gris está aqui? Mamãe Gris está lá. A Gris falou que está falando para todo mundo: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Lá no trabalho, trazendo os amigos dele que trabalham junto, vamos para a igreja, irmão, porque quem se sente seguro, quer atrair outras pessoas para um lugar seguro. Deus conta contigo, Deus conta contigo, Deus conta com cada um de nós, nesta noite, para sermos ovelhas do seu aprisco, para sermos ovelhas que amamentem, e para sermos cordeirinhos na hora que nós nos sentimos frágeis e sentimos que nós estamos num lugar de descanso, num lugar de propriedade, num lugar de intimidade. Quero fazer o convite nesta noite, por favor, conjunto. Glória a Deus, pode adorar a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos e reflita nessa palavra. Se você estiver com medo, é porque você ainda não está no colo de Deus. O Senhor está te chamando para o colo de Deus. O Senhor está chamando a sua igreja. O Senhor está chamando você. Aleluia. O Senhor está te chamando para um lugar seguro nesta noite. Ou foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Não temas, ó pequeno rebanho, não tenha medo. Se você é a ovelhinha do Senhor, você está guardado de todos os lobos devoradores. Se você é a ovelhinha do Senhor, o Senhor vai te guardar de todo o mal. Se pisares pelo fogo, não te queimará. Nas águas, as águas não te submergirão. O Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo.